Olá pessoal, professor Fábio Souza, tudo bem com vocês? Bem, o conteúdo de hoje ele é um conteúdo dinâmico, vamos falar de Excel, vamos falar sobre curiosidades do Excel e vamos entender alguns conceitos e técnicas de produtividade para a gente poder se dar bem no mercado de trabalho, tá bom? O profissional que é diferente, que tem um diferencial, ele se destaca dos demais. Bom, o que é produtividade? Tem gente que diz que produtividade é executar todas as tarefas que lhes são solicitadas. Você acaba sendo uma pessoa produtiva por executar muitas tarefas. Será que isso está certo, pessoal? Claro que não, né? Primeiro, nós precisamos pensar que se eu executo muitas tarefas, o que acaba acontecendo é que eu não vou executar essas tarefas de maneira eficiente. Então, produtividade não é apenas a gente sair executando tudo aquilo que nos é solicitado, e sim procurarmos executar tudo que é solicitado de uma forma prática, eficiente e rápida, né, pessoal? Então, nós temos a ferramenta do nosso curso é o Excel. Então, nós já temos ela e devemos dominá-la. Bom, primeiramente, vocês sabiam que o Excel tem 17 bilhões 179 milhões 869 mil 184 células? Olha só que número, né, pessoal? Primeira coisa, esse é o resultado da soma das linhas, que são 1.048.576 linhas, com 16.384 colunas. Então, quando a gente multiplica esse número de linha pelo número de colunas, a gente chega a esse número exorbitante de células. Tá bom, pessoal? Como ser produtivo no Excel? Primeiramente, pessoal, existem 5 regrinhas básicas para a gente poder ter produtividade. Não somente no Excel, mas na vida profissional, na vida pessoal. A primeira dela é a gente ser motivado. Então, a primeira regrinha, motive-se. A segunda regra, comunique-se. Sem comunicação, nós não vamos a lugar algum, não é? Terceiro, precisamos ter foco para aprender, né, pessoal? Porque se eu começo uma coisa e paro, se eu começo um curso, se eu começo uma faculdade, qualquer coisa que eu começo e paro, eu perco o foco, eu não aprendo. Quarto, desenvolva as tarefas. Foi lhe dada uma tarefa? Desenvolva. Você ganha, você aprende desenvolvendo. É na prática que a gente aprende, tá bom, pessoal? Quinto, uma coisa muito gratificante é a gente poder compartilhar, a gente poder comemorar que a gente conseguiu executar bem uma tarefa. Então, terminou suas tarefas, seja lá do curso, do trabalho, compartilhe, fale com as pessoas que você gosta, comemore também, porque é gratificante. Bom, voltando aqui para o assunto de tabelas dinâmicas. O que é uma tabela dinâmica? Pessoal, em sua forma mais básica, uma tabela dinâmica usa os dados e os resume para dar a eles algum sentido. Tudo sem precisar de digitar fórmulas. Então, pessoal, quando eu crio uma tabela dinâmica, eu estou dizendo ao Excel que eu estou fazendo um filtro em uma tabela já existente e que não quero usar fórmulas. Bom, nessa aula eu vou estar disponibilizando para vocês 2 planilhas. Elas são autoexplicativas, tá bom? Sobre justamente esse tema, tabelas dinâmicas. Na primeira planilha você vai aprender como criar uma tabela dinâmica e na segunda a gente vai aprofundar um pouco mais o conhecimento dentro dessas tabelas dinâmicas, tá bom? Esse tipo de material vai agilizar muito a sua produtividade no Excel. E as pessoas vão se impressionar com as tabelas e filtros que você vai conseguir fazer, tá bom? Então vamos lá. Uma coisa que a gente tem que lembrar, antes mesmo de fazer o download, para a gente já fazer o download sabendo disso, ao abrir a sua planilha no computador ou no seu celular também, você deve clicar no botão de habilitar a edição, para que você consiga mexer na planilha, senão você não vai conseguir, tá bom, gente? As referências que eu usei para poder criar esse material são o próprio Excel, o site da Microsoft, de onde eu baixei as planilhas,
E esse material vai estar no Google Sala de Aula, essa videoaula, na nossa turma do Interativo. O código da turma segue aí para todos, tá bom? Tá aí abaixo, é só vocês, quem não tiver acesso, usar esse código que vai ter acesso à turma, tá bom? Então a atividade que eu quero propor para vocês, eu vou deixar em anexo as duas planilhas de Excel, ensinando a fazer as tabelas, certo? Essas planilhas são oficiais da Microsoft. Esse material pode ser baixado e o exercício pode ser realizado tanto no celular quanto no computador, portanto, não há desculpa para não fazer, né, pessoal? Todo o passo a passo de criação das tabelas dinâmicas estão nas próprias planilhas. Caso você esteja com dúvida, você pode fazer uma pergunta na sua sala do Google Sala de Aula, tá bom? Eu vou estar lá para responder. Pessoal, estou com a planilha aberta aqui, tá bom? Planilha de dinâmica 1, tabela dinâmica 1. Então, é basicamente, pessoal, clique, vejam só, vamos lá. O Excel vai te explicar o que é uma planilha dinâmica, certo? Como eu mostrei lá na aula. Você clica em avançar, ele vai te explicar todo o conteúdo que você precisa saber para poder criar essas planilhas dinâmicas, tá bom? Ó, bem tranquilo. E tem a parte de atividades também. Eu vou passar aqui lá para frente para a gente poder ver a parte de atividade. Pronto. Aqui, ó, basicamente vai ser onde você vai começar a fazer a sua planilha, tá bom? Então aqui, ó, nessa parte aqui no final, seu trabalho concluído, nós temos aqui 3 links para o site da Microsoft, onde foi feito esse material originalmente, tá bom? Eu espero que vocês tenham um bom proveito desse conteúdo e até a próxima, tá bom?